Durante 37 anos, ele foi o maior avião comercial de passageiros. Estou falando dele, esse aqui, o Boeing 747. E se liga aí no vídeo, que no final, essa maquete pode ser sua. Bom pessoal, a história do Boeing 747 começa lá em 1963, quando a Força Aérea Americana iniciou um estudo para o projeto de um avião cargueiro grande, maior que os seus já C-141 Starlifter. O novo avião deveria ter uma velocidade de 800 km por hora, uma autonomia de aproximadamente 9.000 km e uma capacidade de carga de pelo menos 80.000 kg. Ter portas de entrada de carga pelo nariz e pela traseira da fuselagem. E em 1965, a fabricante americana Lockheed foi a escolhida, oferecendo para a Força Aérea o seu gigante cargueiro C-5 Galaxy. Naquela época, a aviação crescia a passos largos, e os aviões da época, como Douglas DC-8 e Boeing 707, reinavam nos céus, fazendo também as rotas de longo alcance. Foi quando a Pan Am, que já era um grande cliente da Boeing, procurou a mesma para criar uma aeronave de pelo menos o dobro de tamanho do Boeing 707. Como a Boeing já tinha muitos projetos com relação ao cargueiro, que seria para a Força Aérea, tocou o barco adiante. E agora seria um avião comercial. Muitas modificações foram feitas no projeto original, como por exemplo, em vez de asa alta, agora seria uma aeronave configuração asa baixa. Foi cogitado da aeronave ser supersônica, mas a Boeing descartou essa hipótese. Como também foi cogitado de uma aeronave toda em 2 andares, aí como a A380. Mas a Boeing também descartou, devido a dificuldades técnicas da época, para uma evacuação e emergência da aeronave, que deve ser feita dentro de 90 segundos e é até hoje. A Boeing optou pela configuração de uma aeronave com um piso principal e um segundo piso à frente do bordo de ataque das asas, onde ficaria a cabine de comando. E também um espaço extra ali que até poderia levar passageiros. Com essa configuração, poderia haver uma versão cargueira, no qual a carga poderia entrar pelo nariz da aeronave, e também com grandes portas laterais. A nova aeronave seria equipada com 4 motores de pelo menos 40.000 libras de potência. E para isso, o fabricante de motores norte-americano Pratt & Whitney já estava finalizando o projeto do seu novo motor, o primeiro motor turbofan para uma nave comercial, digo turbofan de alta razão de derivação, o PW-JT9D. Mas a General Electric já havia lançado o primeiro turbofan de alta razão de derivação do mundo, o TF-39, que foi equipar os novos C-5 Galaxy, os aviões da Força Aérea Americana. Esses novos motores tinham pelo menos o dobro da potência dos motores da geração anterior e consumiam 30% menos combustível. A Pan Am confirmou 25 aeronaves e a Boeing já estava se preparando, fazendo aí novas instalações, abrindo novas fábricas para a gigante aeronave. Enquanto isso também a Pratt & Whitney já estava finalizando o seu novo motor de alta razão de derivação, o PW-JT9D. E em 30 de setembro de 1968 nascia o 747, o qual foi apresentado à imprensa. E em 9 de fevereiro de 69 ocorreu seu primeiro voo, com ótimos resultados. E em dezembro de 69 veio a certificação do FAA. O 747 estava aprovado a ser entregue às companhias aéreas. Um novo capítulo se iniciava na aviação comercial, a era dos aviões de corpo largo, fuselagem larga. O 747 foi o primeiro deles, com 10 filas de poltronas e 2 corredores, são os chamados aviões wide body.
Todo mundo ficava abismado com o tamanho e a imponência do 747. Só para se ter uma ideia, os maiores aviões da época eram os DC-8 modelo 61 e 63, que levavam 260 passageiros, contra agora 550 do 747. Para distribuir o peso do gigante avião, a Boeing escolheu uma configuração de 4 pernas de trem de pouso no trem de pouso principal e 2 no trem de pouso de nariz, sendo da seguinte forma: 8 rodas no trem de pouso de fuselagem, chamado Body Gear, mais 8 rodas no trem de pouso de asas, chamado Wing Gear, e 2 rodas no trem de pouso de nariz. As dimensões do 747 são 70 metros e 66 centímetros de comprimento, 59 metros e 60 centímetros de envergadura e 19 metros e 30 centímetros de altura. Ele leva 183 mil litros de combustível com uma autonomia de 8.500 km, voando a 950 km por hora, a altitude de até 45 mil pés, ou 13.700 metros. E é equipado com 4 motores Pratt & Whitney JT9D de 46.700 libras de empuxo. E é operado por 3 tripulantes: comandante, copiloto e o engenheiro de voo. O avião é facilmente reconhecido pela sua corcunda, onde fica a cabine de comando e uma área extra, onde podem ser levados também passageiros. Outras 25 empresas encomendaram o 747, e a Panam iniciou as operações em janeiro de 1970 com o gigante avião. Nos anos seguintes, a Boeing foi aperfeiçoando o 747 com novas versões. Essa falada é a 747-100. Em seguida, a Boeing lançou o 747-100B, que levava mais combustível, tinha autonomia maior, sendo mais viável para voos intercontinentais longos. O 747-SR, SR de Short Range, um 747-100 para rotas curtas, com reforços estruturais em todo o avião, principalmente nos trens de pouso. A empresa japonesa JAL usava essa versão em voos de ponte aérea, configurados para 550 passageiros. O 747SP, uma versão encurtada, autonomia ultralonga e operava em pistas menores. SP de Special Performance. O 747SP tinha opções de motor, além dos tradicionais JT9D, agora também com os Rolls-Royce RB211. Assisto aqui nesse vídeo do canal um vídeo dedicado ao 747SP. O 747-200B foi uma das versões mais vendidas, sua autonomia chegava a 11.000 km e podia ser equipado com as 3 marcas de motores: o PW-JT9D, também o General Electric CF650 ou o Rolls-Royce RB211. A versão 747-200F era totalmente cargueira para até 105 toneladas de carga. O 747-200C era conversível para cargas de passageiros. E o 747-200M era chamado de 747 Combi. Levava 238 passageiros e carga ao mesmo tempo na parte traseira da fuselagem. Em 1982, a Boeing lança o 747 versão 300. Uma das diferenças mais visíveis foi o andar superior alongado para levar mais passageiros. Também a escada em espiral foi substituída por uma escada reta. A escada que interliga o andar superior com o piso principal. Com essas melhorias, o 747 aumentou de tamanho. A capacidade máxima de passageiros chegou agora até 650. Mas as empresas aéreas preferiam, aí é lógico, primeira classe, executiva, e o avião era configurado tipicamente para 350, 400 passageiros. Em 1989, chega a nova versão, 747-400. A versão que foi mais vendida desse avião, com 694 unidades entregues. A nova versão 400 possui a mesma fuselagem do 300, porém a sua asa aumentou de tamanho, agora para 64 metros e 40 centímetros. Também possui winglets nas pontas das asas e a capacidade de combustível aumentou para 241 mil litros, levando combustível também lá no estabilizador horizontal. Com isso, a sua autonomia aumentou para 14.200 km. Outro aperfeiçoamento na versão 400 são os novos motores, agora os Pratt & Whitney PW4000 de controle eletrônico, chamados FADEC, e também poderiam ser GS F680C2 ou também o Rolls-Royce RB211 524. Uma outra mudança significativa na versão 747-400 foi a nova cabine de comando para 2 pilotos, agora com grandes telas eletrônicas, o chamado Glass Cockpit. Com essas melhorias, a eficiência do 747 aumentou em 4%. Também saiu aí a versão cargueiro, 747F,
e a capacidade de carga passou para 113 mil quilos. E em 2005, depois de 37 anos sendo o maior avião comercial do mundo, o 747 perdeu a coroa para o Airbus A380. Também as vendas do 747 estavam diminuindo ano a ano. As empresas preferiam os bimotores grandes, mais eficientes, principalmente aí os Airbus A330 e também o Boeing 777-300ER. E em fevereiro de 2010 faz o primeiro voo a terceira geração do 747, agora o 747-8, um avião cargueiro com melhorias nas asas, fuselagem maior e também os novíssimos motores GE GNX-2B de 66.500 libras de potência. São os motores do Boeing 787. Agora a capacidade de carga do 747 aumentou para 140 mil quilos. Um ano depois, em 2011, voa a versão comercial do 747-8, chamado de 747-8i, e de Intercontinental. O 747 é a maior aeronave produzida na América. É o avião de passageiros mais longo do mundo, mede 76 metros e 30 centímetros de comprimento. Para você ter uma ideia, o A380 mede 72 metros e 72 centímetros de comprimento. Apesar das atualizações e ser mais eficiente que as versões anteriores, as vendas não deslancharam. E até 2018, somente 83 747-8F cargueiros foram entregues e 47 da versão de passageiros. As encomendas totalizaram 150 aeronaves. No total foram construídos e entregues 1.547 aviões 747 até hoje, e 462 ainda estão em operação no mundo. Vamos ver agora algumas variantes bem interessantes e diferentes do 747. O 747 Sofia é um 747 SP utilizado pela NASA e a Agência Espacial Alemã. O avião foi modificado para acomodar um grande e potente telescópio na fuselagem traseira. 747 Supertanker é um 747-400 modificado e possui grandes tanques internos de água ou retardante de fogo com capacidade para 74 mil litros. Esta aeronave atua no combate a grandes incêndios florestais. 747 SCA foram dois 747-100 modificados para transportar os 5 ônibus espaciais americanos, de 1977 até 2012, quando foram aposentados. O E-4B é literalmente um posto de comando avançado voador. São 4 747-200 que foram lançados em 1974 para a Força Aérea Americana. É considerado o lugar mais seguro para o presidente americano em caso de conflito. Esse 747 é extremamente equipado e pode ser reabastecido em voo e ficar sem reaterrissar por uma semana em caso extremo de guerra. Possui proteção contra mísseis, contra pulsos eletromagnéticos e ataque nuclear. Sua tripulação total é de 112 pessoas e muitas características são mantidas em segredo. VC-25A é a designação da Força Aérea Americana para dois 747-200B que foram introduzidos em 1990. São os aviões presidenciais, o famoso Air Force One ou Força Aérea 1. Possui interior VIP e um sofisticado sistema de comunicação, além de outras características que são mantidas em segredo. Em breve, os VC-25A serão substituídos por dois VC-25B, que são as versões 747-8 atuais. Em 2007, foi introduzido a variante 747-400 LCF, um avião de carga da própria fábrica Boeing que transporta ao redor do mundo as partes maiores do Boeing 787, Dreamliner, como por exemplo asas e fuselagens. A Boeing utiliza um total de 4 unidades dessa configuração de 747. Muitos 747 das versões mais recentes são utilizados como aviões executivos, verdadeiras mansões voadoras, utilizados aí por sheiks, príncipes e chefes de estado. No Brasil, a Varig foi a única operadora do Boeing 747, tendo recebido 3 unidades em 1981 da versão 747-200B. Posteriormente, depois ela operou também o 747 versão 300 e 400. Bom pessoal, foi então o lendário Boeing 747, que ainda tem mais de 400 voando aí para nossa alegria, né? E agora vamos ao que interessa, a maquete do 747, pode ser sua.
se você responder a seguinte pergunta, postando nos comentários a resposta certa e em primeiro, ok? Bom, então vamos à pergunta. Qual a versão do 747 que houve a modificação da escada, que era espiral e depois ficou escada reta? Qual é a versão? Fácil, hein? Bom, pessoal, provavelmente esse aqui vai ser o nosso último vídeo do ano. Agradeço a todos o excelente ano de 2018. E para 2019, mais aviação. Um feliz 2019 a todos. Inscrevam-se no canal, deixe o like se você gostou. Até o próximo vídeo ano que vem.